Cumprimento os irmãos da classe de Deões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula desta feita, a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre, né? É uma edição especial, jovens e adultos da CPAD, uma, uma reedição da lição que foi lançada em 1993 aqui por esse escritor aqui, que já é saudoso, nosso pastor Ulrich Bergstein, né? E essa aqui é a nova capa e o tema e títulos. Aqui a gente já tinha colocado aqui para verificarmos o que tinha sido mudado, mas aparentemente não houve nenhuma mudança interna aqui. E estamos estudando aqui a lição de número 2 e dividimos em alguns blocos aqui para ficar bem mais didático. Então, essa aqui é a segunda lição desse bloco voltado para o avivamento espiritual, tá bem? Então, o nosso textuário aqui, e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos dos sonos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 11. A nossa verdade prática está dizendo assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, e Neemias, capítulo 1 também. Não estaremos lendo para sermos mais sucinto, né, na lição, mas o irmão pode estar aí dando uma pausa e estar lendo, tá bem? E aqui é o nosso esboço da lição, para os irmãos termos a noção. O despertamento espiritual emana do próprio Deus, no tópico 1. O tópico 2, as finalidades do despertamento. O tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. E o tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Temos alguns objetivos, né? O objetivo geral é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e a sua finalidade. E o objetivo específicos aqui tem como explicar aos alunos o objetivo do despertamento espiritual, enumerar a finalidade do despertamento e ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. Bem, quais foram a causa que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico, né? Aqui nós podemos ver aqui que eram os crimes, a idolatria, a exploração, não paga dos salários, né? O desprezo pelos órfãos e a viúva, a mentira, o assassinato de gente inocente, sacrifício de crianças, falsos deuses, né? E desprezo dos profetas aqui. Mas a principal causa que Deus levou foi principalmente a não aguarda do ano sabático, né? Que era uma lei, né, para o povo de Israel. Tanto é que Deus cobrou 70 anos que não foi colocado à terra para o seu devido descanso, né? Mas aqui nós podemos ver também aqui os profetas que atuaram durante o cativeiro, né? Durante o cativeiro babilônico, aqui temos que Jeremias, temos Daniel, temos Ezequiel e temos Obadias aqui, tá bem, irmãos? E pós o cativeiro nós temos aqui Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui, irmão, nós podemos ver que Jeremias atuou em Jerusalém, aqui, né? Daniel aqui dentro do palácio, aqui. Ezequiel foi no campo, aqui, e dentro da Babilônia, e Obadias em Edom. Edom é aqui um pouquinho mais para baixo, aqui. Agora tem uma grande, presta bastante atenção nessa questão do Obadias, que muitas pessoas têm dificuldade de colocar Obadias nessa mesma conjuntura aqui, pelo seguinte, né? Igual nós podemos falar aqui, né? Aqui eu tenho aqui um gráfico que eu gosto muito aqui, que fala sobre alguns livros. Aqui temos os salmos, tem os profetas, né? Tem os livros históricos, né? E tem os profetas aqui. E aí tem aqui o Obadias aqui, junto com Ezequiel, Jeremias e Daniel, né? Mas, de repente, você pode encontrar isso aqui, olha. Por exemplo, no Reino Sul, aqui Obadias atuando aqui perto de Joel aqui, tá bem? Mas por que isso, irmão? Por que isso ocorre, né? Exatamente porque o livro, ele se destaca a sua época quando cita o pai, ou quando cita algum evento específico naquele momento, ou quando cita também um rei daquela época. E Obadias é um livro que só tem 21 versículos, e ele não cita a sua genealogia, ele não cita nenhum rei,
ele cita apenas Edom. Edom, que passou por várias situações. Então, aí os estudiosos, né, colocam Obadias pelo menos em 3 ou 4 situações. E uma das duas é essa, aquela lá, junto com Ezequiel aqui, e Jeremias e Daniel, e aqui também, em 848 e 841, que foram os momentos que Edom, que Jerusalém foi sitiada. Então, eles sabem-se que foi nessa época que Jerusalém foi sitiada. Então, Jerusalém foi sitiada pelo menos por 5 vezes. Então, é por isso que alguns estudiosos colocam em um determinado momento e outro coloca em outro determinado momento. Mas a maioria dos estudiosos gostam de colocar ele aqui junto com Ezequiel, Daniel e Jeremias, tá bem, irmãos? Então, se os irmãos encontrar essa divergência, é por causa dessa situação, tá bem? E sem falar também que tem pelo menos 12 Obadias no Antigo Testamento. Então, isso aí também dificulta também entender em qual momento específico que foi escrito esse livro, tá bem? Aqui temos aqui o tabernáculo aqui, né, irmãos? Que é os lugares, como a gente vai falar sobre reavivamento, sobre a reconstrução aqui. Então, trouxemos aqui o tabernáculo, depois passou para o templo de Salomão, o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, que vai ser reconstruído. Temos o templo de Herodes, né, que discutimos bastante ele na carta aos Efésios no trimestre passado. E tem aqui as sinagogas, né, que eram os lugares que Jesus Cristo mais, no seu ministério, ele atuou ali na sinagoga dos judeus, tá bem? Então aqui só para os irmãos entenderem aqui. Ainda tem a questão do terceiro templo, que é um projeto para construção em andamento. Esse terceiro templo ele vai ser o terceiro templo já por ocasião do milênio, por ocasião também, já é um templo mais escatológico. Tá bem, meus irmãos? E aqui eu trouxe essa situação aqui para que os irmãos não confundam. Quando a gente fala 70 anos de cativeiro, 70 anos de exílio, então de repente alguém pode querer confundir também com as 70 semanas do Messias. E as 70 semanas do Messias, as 70 semanas de Daniel, é diferente dessas 70 semanas do cativeiro, tá? Eu creio que está bem claro, mas é só para deixar bem claro para os irmãos que não se trata dessas 70 semanas do Messias, tá bem? Embora que o início das 70 semanas do Messias vai dar em start exatamente nesse período aí que nós estamos estudando aqui, voltado para Ciro, o decreto de Artaxerxes, né? Mas esses 70 anos de cativeiros, ele não se refere a essas 70 semanas das 70 semanas do Messias, né? Que desde que saiu o edito para a reconstrução de Jerusalém, né? Até a morte aqui do Messias, até que a morte do ungido aqui, são 69 semanas, né? Fica faltando uma. Aí a gente entra no período do intervalo aqui, aí tem mais uma semana para acontecer aqui, que vai acontecer no período da grande tribulação, e o período da tribulação e da grande tribulação. Tá bem, irmãos? São 2 períodos aí, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Tá bem? Só para os irmãos ficar cientes. A introdução é bem curta nessa lição, né? A introdução nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades, tá bem? Então aqui o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1. Então isso aí que eu estava falando. Se Obadias tivesse feito isso aqui no livro dele, ficava fácil da gente saber qual a localização dele, né? Porque sempre Isaías mesmo, e no ano que morreu o rei Uzias, né? Aqui no primeiro ano de Ciro. Então, geralmente eles tratavam
dava essa referência, mas Obadias não tem essa referência, né? Deus usa instrumentos, Daniel e a sua oração, para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento foi o próprio Deus. Então, qual é o nosso objetivo? Saber da onde que emana o despertamento. Então, o despertamento, ele desperta de quem? Do próprio Deus, né? As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. O despertamento é um mistério. Nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Irmãos, aqui de repente você está vendo aqui uma diferença aqui, que a lição geralmente tem os tópicos, daí tem um ponto, né? Essa lição aqui, em específico, ela não tem aquele que nós chamamos de ponto, ela só tem esse tópico, nesse tópico aqui específico, né? Nos outros já tem, tá bem? Então, de repente, os irmãos achou meio estranho assim, não foi um erro nosso, não, é que na lição já trata dessa forma. O tópico 2, as finalidades do despertamento, né? Aqui, como já falamos aqui, a restauração nacional de Israel, aqui é o ponto, né? Deus, quando quer realizar o seu propósito, pode incutir a sua vontade do espírito do homem. Foi assim que fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a fim de que ele cumprisse o seu desígnio relativo ao povo de Israel, tá bem? E aqui eu acho muito interessante, irmãos, que onde que nasce esse despertamento? Ele nasce no espírito do homem, tá bem? Então nós temos que chamar a atenção para essa situação. Quando na Bíblia está escrito Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, Espírito de Deus, né? Agora, quando é esse Espírito aqui minúsculo aqui, é aquele Espírito que Deus soprou no homem, na narina do homem. Então, por isso que nós temos uma composição tricotômica, né? Que nós chamamos, que é corpo, alma e espírito. Então, o despertamento não pode acontecer no corpo, somente no corpo, não pode acontecer somente na alma, mas o despertamento tem que acontecer lá no espírito. E aí ele vem transformando a alma, vem transformando também o nosso corpo, tá bem? Ciro proclamou o edito autorizando aos judeus retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá, né? Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes, né? Então aqui tem essa questão também, aqui 180 anos, na própria lição que nós estudamos na semana passada, fala 200 anos, exatamente por causa dessa questão aí. Uns entendem 180 anos, o livro de Isaías foi escrito há 180 anos antes desse acontecido, ou foi 200 anos. Então, por isso que dentro da própria lição tem essa divergência aqui. Na lição passada falamos em 200 anos, aqui 180 anos, tá bem? Então, mas é isso mesmo que acontece com livros históricos, tá bem? A restauração espiritual de Israel. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Durante o cativeiro, o povo israelita aprendeu a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos, né? Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento a este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus, tá vendo? Estamos falando aqui da restauração espiritual de Israel. Vamos lá. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, né? Então, quais são esses dois polos? A graça e o pecado, né? Então, por isso, e com o passar do tempo, de repente as pessoas começam a, a se esquecer daquele primeiro amor, esquecer dos marcos antigos. Então, por isso que tem que ter esse despertamento, esse reavivamento, essa restauração do homem, tá bem? O Espírito Santo está sempre pronto a convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado, e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva, né? Então, Cristo, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, por isso que nós devemos
ir para os pés do Senhor e abandonando nossa vida de pecado, né? Tópico 3, Deus cumpre a sua promessa, a fidelidade de Deus e suas promessas. Pelo despertamento de Ciro, Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá, à sua terra, né? Em relação à derrota da Babilônia diante do exército medo e persa, sob o comando de Ciro da Pérsia, né? Então, irmão, isso é interessante, que tudo aquilo que Deus tinha passado para Isaías, 180 anos ou 200 anos que seja, isso aí cumpriu na sua íntegra, né? Tanto a Pérsia, chamando da Pérsia, né? O Medo e a Pérsia, né? Que são duas nações, a Média e os persas aqui, né? E também o Ciro. Então, Deus acertou em tudo, tá bem? Então, Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina. Está lá em Abacuque, capítulo 6, 1 e 3, e Atos 2 e 38. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam a questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto, né? Está lá registrado em Atos do Apóstolo, onde se cumpriu aquela palavra de Joel, né? O derramamento tão grande do Espírito Santo sobre aquele povos daquela época, né? E se estende até nós, nossos dias, né? Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio dos despertamento, tá bem? Então, tudo isso aí são promessas que podem vir a se cumprir por ocasião do despertamento. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambientes de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir e continuar acesa a chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não podia deixar apagar, né? Tem aquele versículo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, né? Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. Então, esse despertamento ele não pode vir e logo se acabar, né? Tem que ser um despertamento que venha trazer mudanças na nossa vida e um intenso arder do Espírito Santo na nossa vida, assim, e sem se apagar, como acontecia com o fogo lá do altar, né? No tópico 4 aqui, o despertamento torna os homens obedientes à palavra, né? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, 44 e 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica, né? Então a gente tem que ter cuidado com muitos acontecimentos que as pessoas têm querendo trazer novos movimentos para a igreja, dizendo que é um avivamento, dizendo que é um despertamento, né? Introduzindo tantas outras coisas, né? Diferente daquilo que o verdadeiro avivamento traz, né? Aqui o verdadeiro avivamento aqui, ele não trouxe aquelas coisas mundanas para o culto, não trouxe nenhum ritual dali que era usado pelos babilônicos ali, né? Então foi no mesmo rito, né? Mas a fé em Deus, o amor a Deus e aquela certeza que Deus ele promete e cumpre, estava sempre acima de tudo. Então é isso que esse verdadeiro despertamento tem que trazer, tá bem? Então, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus, né? Os crentes despertados inclinam-se a guardar os estatutos de Deus até o fim, né? Está em Salmo 119, verso 112. Então, é isso que o verdadeiro despertamento tem que trazer, tá bem? E vamos aqui a uma conclusão, apesar dessa lição não ter uma conclusão, como já falamos na lição anterior, nessa revista, apenas a lição 10 e 13, que tem uma conclusão propriamente explícita, né?
Mas aqui a gente trouxe algumas situações aqui para que nós possamos estar aqui concluindo isso que nós acabamos de ver, né? O que é um despertamento espiritual? É um acordar tanto para um relacionamento mais profundo com Deus, quanto para uma maior dedicação ao que é dele, né? E o avivamento aqui, esse despertamento, ele gera um avivamento. E o avivamento, ele não é um evento de êxtase ou euforia, onde vemos crescimento numérico de um determinado grupo de pessoas. É sim uma manifestação de um certo grupo de pessoas, demonstrando a satisfação da manifestação poderosa e contagiante de Cristo, vida abundante em Jesus Cristo. E aqui eu coloquei essa imagem aqui para mostrar que esse verdadeiro avivamento, esse verdadeiro despertamento, ele tem que acontecer de dentro para fora, né? Temos aqui o corpo, temos aqui a alma e temos aqui o espírito. Então a Bíblia nos fala que Deus despertou no espírito de Ciro, então de dentro para fora. Esse que é o verdadeiro avivamento que nós devemos buscar. E a nossa próxima lição é a lição de número 3, o despertamento renova o altar, né? É uma lição com certeza vai ser muito interessante, né? E temos aqui o nosso contato, se alguns irmãos tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, eu quero a nossa intenção é mais colocar os nossos vídeos direto na plataforma do WhatsApp, né? Mas para que os irmãos possam, de repente, resgatar elas, então a gente posta no YouTube e também tem algumas lições que é um pouco mais extensa para ficar lá no YouTube, né? Então por isso que nós temos a vontade de ter uma lição mais resumida, né? Para que não venha pesar tanta a memória dos aparelhos celular dos nossos irmãos, tá bem? Então, o que eu quero dizer aqui com os irmãos com isso é que o nosso contato é mais voltado para cá, tá, irmãos? Então se alguém tentar escrever lá nos comentários, nós raramente estamos vendo a questão de comentário, colocamos lá mais para ser um arquivo para os irmãos e não para interagir, tá? Então, se alguém quiser interagir conosco, interaja aqui neste telefone aqui, tá bem, irmãos? Se não me engano, até os nossos vídeos, ele não está habilitado para tecer alguns comentários ali, né? Até porque, como já falamos, é mais para servir de acervo, tá bem, irmãos? E esses slides aqui, irmãos, nós pegamos aqui nessa EBD Panorama e alguns foi criado por mim mesmo e alguns foram adaptados, tá bem? E que Deus possa abençoar a cada dos irmãos segundo as suas ricas bênçãos celestiais. Amém. Até a próxima.